Sabemos que o aprendizado não é um processo individual. É na interação com o outro que nos reconhecemos e compreendemos melhor o mundo do qual fazemos parte. Isso significa compreender que a diversidade do espaço escolar favorece as interações e as condições para aprender. Mas como trabalhar essas interações no processo de aprendizagem? Que situações de ensino podem ser pensadas pela professora e pelo professor para promover interações qualificadas? É sobre isso que conversamos nesse terceiro episódio da terceira temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. O tema é inspirado no capítulo 2 do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora, produzido por nós, da Roda Educativa, e que acaba de ser lançado pela Editora Moderna e pela Fundação Santiliana, e está disponível para download gratuito nos sites das 3 organizações. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Roda Educativa, e as convidadas de hoje são 2 colegas que também são aqui da Roda Educativa, a Lucinha Magalhães e a Renata Grinfeld, coordenadoras pedagógicas e também autoras do capítulo 2 do livro. Olá, Lucinha. Olá, Renata. Sejam muito bem-vindas. Tudo bem? Olá, muito feliz de estar aqui conversando com você e com a Renata sobre esse tema tão relevante como o da interação para o processo de aprendizagem, em especial para professoras e professores que estão na sala de aula. Eu tenho certeza que esse será um encontro muito produtivo. Oi, Vivi. Oi, Lu, parceira querida. Muito feliz também de estar aqui e de ter compartilhado esse capítulo com a Lucinha, né, com quem eu aprendo muito. E acho que é isso, a gente aprende nas interações, né? Então, para aquecer nossa conversa, gostaria de começar pedindo para vocês contarem, a partir das suas experiências como professoras e formadoras, qual a relação de vocês com esse capítulo 2 do livro, que aborda a relevância do outro no processo de aprendizagem. Lucinha, você pode começar? Posso sim. Desde o começo do processo de elaboração, Renata e eu manifestamos o nosso apreço por esse tema. Nós concebemos a escola como uma organização humana, um contexto social de desenvolvimento que impõe naturalmente práticas interativas entre os sujeitos, sejam crianças, jovens, adolescentes e adultos, profissionais da escola. Há uma citação do Nova, que no texto que produzimos, que ele diz que não há educação sem o desejo de poder ser outro alguém. A educação não serve para nos fecharmos no que já somos, serve para aprender a começar o que ainda não somos. Acho que é isso, reconhecer que é na interação com o outro que nos reconhecemos, que compreendemos melhor o mundo do qual fazemos parte e que também entramos em contato com a pluralidade que nos define. No meu percurso profissional, como professora, diretora, coordenadora pedagógica e formadora de professores, foram muitas as experiências que pude me aproximar da potência da interação para a aprendizagem, que não é um processo individual. Para aprender, um sujeito precisa do outro. Eu posso dizer que aprendi e aprendo muito com meus colegas, passando a considerar o que antes não me dava conta, a ter novos pontos de vista sobre um determinado tema, a pensar de maneira diferente a partir da análise e discussão coletivas. Bom, falar sobre a importância do outro na aprendizagem é, para mim, algo que esteve presente desde que me entendo por gente. Minha mãe já falava que eu respondia com o olhar, desde bem bebezinho. Mas, depois que eu estudei psicologia e também pedagogia, isso foi ficando bem mais evidente, assim. Tem vários autores que trazem isso, como Piaget e Vygotsky, e que falam especificamente sobre a interação, né? E que é essencial para o nosso desenvolvimento, como você mencionou na abertura, a Lucinha também falou agora. A gente precisa dessa troca em qualquer fase, né, desse desenvolvimento, e não seria diferente na educação, na escola e na sala de aula. Pelo contrário, a escola é um espaço de convivência das diferenças e tem muitas interações enriquecedoras. O que a gente precisa é valorizar o diferente que está no outro para ampliar nosso conhecimento. Isso humaniza. A gente até colocou no texto, mas só para resumir aqui, vou citar aquela frase do Arnaldo Antunes, que diz assim: "O seu olhar melhora o meu olhar". Pensando na minha experiência como professora, aprendi muito com professoras e professores, coordenadoras, coordenadores, diretores, professores especialistas, mas eu não poderia deixar de enfatizar aqui o quanto eu aprendi com as crianças. Eu trabalhei com educação infantil e também com o primeiro ano do ensino fundamental. Todos os dias eu saía da escola com uma nova informação, com algum jeito de fazer diferente a partir dessa interação com as crianças. E como formadora, visitando diferentes contextos e realidades, outras fichas foram caindo. A escuta precisa fazer parte das pautas e a gente sempre volta com uma bagagem bem maior do que a gente leva.
Muito bom, gente. É muito legal ver como na construção do livro a gente vai retomando as nossas experiências, tanto experiências de vida, né, como a Renata foi contando ali da história dela, e as nossas experiências profissionais, né, como professoras que somos. Então é muito legal que isso vai fazendo parte da construção do livro, né? E aí o primeiro tópico que vocês destacam no capítulo são as interações entre docentes. E a gente sabe que esse trabalho envolve trocas, diálogo, colaboração, para favorecer um olhar integrado para o estudante. Então, Renata, você pode falar um pouquinho sobre como funciona essa parceria entre docentes? Qual a importância disso e que condições que a escola deve criar para favorecer essa interação que a gente sabe que nem sempre é simples, né? Exatamente, não é simples, mas dá para fazer. A gente quis trazer nessa parte uma reflexão, primeiro sobre o espaço coletivo que é a escola, né, a corresponsabilidade de toda a equipe, o pensar junto, planejar, dividir impressões sobre as estudantes e os estudantes, né, que podem atuar de diferentes formas a depender das pessoas e conteúdos que estão ao seu redor. Muitas vezes a gente escuta dos professores uma certa solidão em sala de aula. A gente fala lá no capítulo sobre a famosa e tumultuada e necessária sala dos professores, né, que tem muitas interações informais. Mas ainda não traz esse compartilhamento necessário. Para isso, a escola precisa possibilitar algumas condições. Por exemplo, nas reuniões semanais de planejamento, muitas vezes o tempo é usado para informes gerais e depois cada professor faz lá o seu planejamento individual. Por que não dá mais tempo para que planejem atividades conjuntamente, né? Aí vou dar exemplo aqui por etapas. Nas salas de educação infantil e também nas de anos iniciais, que são professores polivalentes, a equipe pode compartilhar diferentes estratégias, jogos, práticas, e assim eles vão se complementando e enriquecendo o próprio repertório que eles já têm, né? Eles também podem planejar atividades em que juntam seus grupos de crianças com diferentes idades para alguma atividade determinada. Agora, se a gente pensa nos anos finais e no ensino médio, etapas onde as equipes são formadas por professores especialistas, planejar os projetos que envolvem diferentes componentes curriculares para a compreensão de um problema social, por exemplo, pode gerar vínculo entre a própria equipe, além de trazer uma perspectiva integral para a aprendizagem das e dos estudantes. A gente trabalhou numa iniciativa muito bacana, a iniciativa Nós, com professoras e professoras dos anos finais. E nessa iniciativa a gente levou uma proposta de construção de projetos didáticos a partir dos seus contextos e realidades, que eram territórios indígenas, quilombolas e do campo, ribeirinhos. E embora tivesse, uma demanda para o trabalho com práticas de linguagem, docentes de matemática, ciências, história, geografia puderam pensar em projetos que integrassem todos esses componentes. Por exemplo, tinha um projeto que era para crianças conhecerem a cidade. Para isso, eles fizeram um mapeamento de lugares onde iriam, então, foram no bombeiro, na Câmara Municipal, na Prefeitura, calcularam tempos e distâncias, pensaram os roteiros e também em entrevistas para saber mais sobre esses lugares. Ou seja, puderam trabalhar geografia, história, matemática e língua portuguesa. Enfim, muitas vezes a gente diz que alguma criança é de uma determinada turma ou de professora, mas ela é um ou uma estudante de responsabilidade da escola. Pensar coletivamente amplia as possibilidades e as ferramentas das equipes escolares. Conforme você vai dando exemplos, né, Renata, a gente vai enxergando materializado, né, esse processo coletivo que você fala e esse clima de diálogo que é tão importante, né? E é importante considerar também que esse clima de diálogo entre docentes favorece a aprendizagem dos estudantes, né? Vocês falam ao longo do capítulo que as interações agora entre professores e estudantes também precisam ser marcadas por esse princípio que você foi falando, né? O princípio dessa aprendizagem dialógica. Lucinha, como que essa comunicação entre professores e estudantes contribui para o processo de aprendizagem? A gente concebe o diálogo como fundamental e acredita que interações verticais e autoritárias desperdiçam, né, essas possibilidades de diálogo e aprendizagem. Para isso, a organização das situações de ensino requer essas marcações dialógicas que favoreçam a aprendizagem de todos e de cada um. O diálogo ele é fundamental na elaboração dos pensamentos, no aprofundamento das aprendizagens e a transformação da informação em conhecimento exige uma postura interacional que privilegie as trocas entre os estudantes e entre os estudantes e os docentes. Exige também uma ampliação de meios e modos de apresentação dos saberes para que ninguém fique de fora. Paulo Freire destaca que a relação entre professor e estudante é mediada pelo diálogo e por um diálogo que estimule a curiosidade epistemológica de quem aprende, né, do estudante. A mediação da professora ou do professor é fundamental para assegurar essa aprendizagem dialógica que requer apropriação de procedimentos. É uma aprendizagem que
assegure o diálogo igualitário, precisa valorizar os argumentos de todos os envolvidos, sem se importar com a posição hierárquica de quem tem a palavra. Precisa garantir que cada pessoa que participa da situação comunicativa tenha a oportunidade de falar e de ser escutada, e a igualdade de diferenças. Nós vemos na diversidade uma vantagem, né? Que é a ideia de que todas as diferenças devem ser igualmente respeitadas e que uma não pode ser mais valorizada do que outra. Muito bom, muito bom. E aí, quando a gente fala, então, na interação entre os estudantes, que a Lucinha cita também, né? A gente sabe que a participação dos alunos ela é importante em todas as situações de ensino. E a gente sabe, inclusive, que eles não aprendem só com o professor, mas com essas interações, que a Lucinha citou também na fala dela, entre eles. Mas qual é o lugar, né? Como que a professora e o professor podem, em sua atuação, favorecer as interações entre os estudantes, pensando também no processo de aprendizagem, potencializar esse processo? Acho que tem várias frentes aí para pensar isso, né? Uma delas, que a gente tem pensado bastante, é sobre a organização da sala de aula, né? Do espaço mesmo. Aquele modelo clássico de fileiras, que os estudantes olham só para o pescoço de quem está na frente, não produz essas aprendizagens que a gente vai comentar aqui, que a gente comenta no capítulo, né? Que é entre os próprios estudantes. Quando a gente faz um diagnóstico para conhecer nossas crianças e adolescentes, a gente sabe que eles podem ter maiores facilidades ou dificuldades em determinados componentes. Quando a gente possibilita a organização com grupos heterogêneos, né, com estudantes que saibam mais ou menos determinado conteúdo, né, e elas se sentem à vontade para colocar em jogo o que elas sabem, como também para perguntar, como também o que não sabem, a gente promove a aprendizagem entre pares e isso é muito potente. Inclusive, tem quem diga que isso poderia prejudicar aqueles que têm mais facilidade em determinado conteúdo, né? Se a gente pensar aqueles os chamados mais avançadinhos. Só que não é bem assim, porque uma coisa é saber um conteúdo, outra coisa é conseguir explicar, organizar o pensamento para poder fazer isso. E quando consegue fazer isso, aprofunda aquele conhecimento, entende melhor aquilo que poderia estar mais superficial, ou seja, todo mundo aprende. Quando uma criança tem mais facilidade, por exemplo, em matemática, explica algo para outra criança que não sabe tanto assim, ela precisa elaborar o pensamento com as suas próprias palavras para conseguir explicar. Enfim, não vou dar spoiler aqui, mas já a Lucinha vai comentar do exemplo prático que o capítulo propõe. Mas resumindo, para favorecer essas interações, as professoras e professores precisam conhecer seus estudantes, promover diferentes agrupamentos, pensar em desafios possíveis, ou seja, não podem ser muito fáceis, nem impossíveis, porque é só assim eles vão poder trocar estratégias que já construíram, trocar e ampliar, né? É muito legal, por exemplo, a gente ver uma conversa entre crianças, né, que discutem como eles resolvem um problema matemático. Então, tem umas que usam estratégia de contar nos dedos, outras já fazem decomposição e cálculo mental, outras preferem usar contas armadas. Enfim, essas trocas são, sem dúvida, potencializadoras da aprendizagem. Você falou do exemplo prático, então vamos a ele, que acho que todo mundo ficou curioso, porque acho que também ele materializa esses princípios que vocês foram falando nas respostas, né? Então a gente tem lá no capítulo uma proposta de ação, que nesse capítulo é a organização de um debate, que é uma situação didática para promover diferentes interações, acho que por isso que eu falei que engloba tudo, né? Entre os estudantes, entre docentes e estudantes. Então por que, vou perguntar para a Lucinha, né? Por que esse tipo de atividade é importante e como acompanhar o que se aprende a partir de uma proposta como essa? Nós optamos pelo debate por entendê-lo como uma situação didática centrada no desenvolvimento da capacidade argumentativa dos estudantes, na garantia do seu direito à escuta e na qualificação da sua participação. O debate é uma oportunidade de interação que favorece a construção de novos conhecimentos, permite desenvolver o pensamento crítico e exercita a contraposição de pontos de vista, que é uma competência muito importante, já que a divergência de ideias é muito bem-vinda. O debate requer dos participantes que se expressem de múltiplas formas, o que precisa ser preparado e incentivado. É uma atividade que possibilita e instiga tanto a convivência quanto a participação e o seu planejamento deve ter como objetivo elevar a qualidade das interações e mobilizar os diferentes saberes dos integrantes da turma de modo a desnaturalizar as discriminações. Então, pressupõe aí um avanço importante
O debate propicia aprendizagens tanto nos processos linguísticos quanto no desenvolvimento das habilidades sociais, como assumir a própria identidade, escutar o outro, valorizar e respeitar a diversidade de opiniões. O debate, por isso, tem que acontecer num que a gente considera um ambiente seguro no qual todos possam focar a construção de argumentos e saberes. Ambientes seguros são, por definição, bons para todos, porque permitem a convivência e a interação nos mesmos espaços entre pessoas, ainda que tenham características muito diferentes. No debate, importa aqui a defesa e, sobretudo, a consistência dos argumentos empregados, além da participação de todos. Então, o preparo do professor é fundamental e a atenção a alguns aspectos também, porque envolve a organização de ideias, o domínio das informações pesquisadas, o registro das anotações e o acompanhamento do professor é fundamental para que ele tenha a atenção necessária aos papéis assumidos pelos estudantes e com possíveis intervenções que contribuam para a aprendizagem de cada um e de todos. Muito legal, vale a pena então conhecer essa proposta de ação, até como uma inspiração para pensar em outras propostas, né, que também contemplam esses objetivos, esses princípios. E agora a gente vai para o quadro Direto da Escola. A minha colega Thaís Ciardella, que coordenou o livro junto comigo, conversou com Danilo Nogueira, professor de História na Escola Estadual de Djalma Aranha Marinho, no Rio Grande do Norte. Ele também é participante do programa Avechadas do Rio Grande do Norte, alinhado à estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar, uma iniciativa do Unicef, realizado com a parceria da Roda Educativa. E nessa entrevista ele vai falar sobre as estratégias adotadas por ele para promover a interação entre os estudantes. Então tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Vamos ouvir? Direto da Escola. Professor, queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho aí qual é o seu lugar de fala. Saudações a todos que estão nos ouvindo, né? Meu nome é Danilo Nogueira, sou professor da Rede Estadual de Ensino Público do Rio Grande do Norte. Sou professor de História do Ensino Fundamental dos anos finais, especialmente turmas de 6º e 7º ano, e atuo com uma turma de Avechadas 6º e 7º ano, né, como professor de História e como professor de Assembleia de Classe. Danilo, e você pode me contar um pouquinho sobre as situações de interação entre os estudantes que vocês promovem aí na escola? Thaís, a gente tem tentado trabalhar, né, com os grandes grupos, então geralmente rodas coletivas de conversa, esse é um ponto de partida inicial nas nossas ações. Início de ano, início de turma, a gente parte desses semicírculos ou círculos para gerar aquela interação olho no olho, lado a lado, de uma maneira mais equitativa, distribuição no espaço. Então, essa é a primeira forma de gerar interação entre os alunos que a gente tem desenvolvido na nossa escola. Ao mais, a gente tem tentado fazer as interações de grupos, né, menores, às vezes duplas, às vezes assim, 3, 4 pessoas, com tarefas sejam viáveis, né, práticas, porque às vezes você faz um grupo muito grande e algumas pessoas acabam não fazendo, acabam se escondendo ali no meio de outras e outras protagonizando mais, e não é essa a nossa intenção. A intenção é que todo mundo protagonize, né? Todo mundo tem espaço e que ninguém fique parado, né? Perfeito, professor Danilo. Então você já passa uma orientação didática bacana para quem está ouvindo a gente, que é essa de que quando a gente trabalha em grupos, a gente precisa direcionar tarefas específicas para cada um dos estudantes, para que todos possam participar. E você pode contar um pouquinho mais sobre essa prática da Assembleia de Classe? Como que essa atividade é organizada? Que tipo de aprendizagens aí você avalia que a Assembleia de Classe promove? A Assembleia de Classe tem sido para nós um componente, né, para a gente ter um componente curricular que tem trazido muita felicidade, né? Da Assembleia de Classe a gente tem conseguido desenvolver boas ações. Então, geralmente na Assembleia a gente procura sempre que o aluno desenvolva o seu protagonismo. Então, vamos escolher um secretário para anotar o que está sendo discutido, vamos escolher o aluno presidente para presidir a sessão, o aluno ali que vai receber, que é uma espécie de segundo secretário, né? As anotações de colegas que não querem se expor, né, digamos, oralmente, e a tentativa é que sempre haja um rodízio, né, entre essas pessoas. O que tem oportunizado para a gente é um momento para desenvolver oralidade, para desenvolver argumentação, para desenvolver os laços interpessoais, né, aprimorar as relações interpessoais, e também um momento de escrita, porque a gente vai desde escritas de textos curtos, a quem manda uma sugestão, porque não quer falar,
até a escrita de textos mais formais, mais sistematizados, como uma pauta, né, de assembleia que precisa para a gente realizar, tem que ter o que discutir, e até um texto mais longo, que é mais uma dificuldade, né, é preciso algumas sessões, que resulte na ata da Assembleia, né? Foi discutido isso, esses problemas, essas soluções, esses encaminhamentos. Perfeito, professor Danilo, que bacana conhecer aí uma maneira de organizar os tempos para favorecer essas aprendizagens, né? Então você vai dizendo de orientações que vocês vão desenvolvendo a curto, médio e longo prazo com o grupo. Muito bacana. Professor Danilo, e para finalizar, quais são os temas que os estudantes trazem aí para pautar nessas situações de discussão? Temas mais diversos, né? Então, assim, a gente tem reclamação, por exemplo, de merenda, né? Às vezes umas reclamações pertinentes, outras vezes nem tanto, né? Quer mais sal, quer mais açúcar, quer um Nescau, né? Embora a gente dê espaço e discute, não é assim, tem uma questão nutritiva, né? Mas também tem muita questão pertinente de problemas reais que eles enfrentam, né? Uma superlotação no ônibus, um problema nos banheiros, né, um problema interpessoal, né, um professor, uma falta de organização na escola que, por exemplo, na saída, né, que atrapalha. Então a gente tem desde questões administrativas de como organizar o espaço da escola, até discussões sobre como melhorar as práticas pedagógicas dos professores, né? A demanda, por exemplo, vamos usar um laboratório de informática, a gente quer usar um laboratório de ciências, a gente quer, especialmente essa demanda vem muito dos alunos já avexados, a gente quer um material específico, um material didático específico para avexados. Então a gente tem uma variedade de discussões, mas sempre discussões que partem dessas demandas práticas do dia a dia deles na escola. Muito legal, porque essas demandas também reconhecem os estudantes como sujeitos, né, que estão ali materializando o seu direito de reivindicarem coisas. Muito obrigada, professor Danilo, seu relato ali acho que traz inspirações de práticas muito interessantes. Thaís, eu que agradeço. Obrigado. É bacana que a fala do Danilo, ela ilustra muito disso que a gente falou, né? Quando ele conta da assembleia, quando ele fala das diferentes configurações de agrupamentos, né? Que a Renata tinha citado, essa organização da sala, atendendo a uma intencionalidade. Então, muito bom ouvir o professor Danilo. E agora, a gente vai para o momento esperado, que é das dicas culturais, né? A gente tem várias referências lá no livro, de estudos, de aprofundamento, de complemento, mas a gente gosta de ampliar e trazer outras ideias do que vocês estão lendo, assistindo, ouvindo. Então, vamos começar por você, Lucinha? O que você tem para dar de dica pra gente? Então, a minha indicação é do documentário Nunca Me Sonharam. Ele foi produzido em 2017 e retrata a realidade das escolas públicas do ensino médio do Brasil, discutindo o valor da educação na voz de jovens educadores e especialistas de vários locais. É importante dizer que desse documentário foram gerados vários episódios, e esses episódios, é uma websérie, né? Eles propõem a reflexão sobre temas urgentes no debate sobre educação pública, que envolve os desafios do presente, as expectativas para o futuro, o currículo e as juventudes, exatamente, juventudes no plural, porque a gente não tem só uma. E acho que também aproxima nós, educadores, dos sonhos dos nossos estudantes. Queria destacar aqui o episódio 13, que fala de diálogo e participação, que acho que conversa bem aqui com o capítulo 2 e com todo esse nosso bate-papo. Muito bom, obrigada, Lucinha. E você, Renata, o que você indica? Eu pensei numa dica que talvez muitas pessoas já tenham visto. É um filme antigo, de 2002, mas eu confesso que revi há pouco tempo em função desse capítulo e me emocionei muito, como da primeira vez que eu vi. Eu tô falando de um documentário francês que chama Ser e Ter, sobre uma turma multisseriada, que traz a interação entre as crianças de diferentes idades, são crianças de 4 a 12 anos, entre elas e o professor da turma e também com as famílias, né? É muito lindo. Se você ainda não viu, veja. E se já viu, veja de novo, porque vale a pena. E eu lembrei, vivi escutando, né, a Lucinha, de um outro documentário que chama Quando Sinto Que Já Sei. Tem vários depoimentos de educadoras e educadores, também de estudantes, que estão repensando o funcionamento da escola e fazendo propostas que geram essa interação que a gente está falando aqui. Os dois estão no YouTube gratuitamente. Olha, indicações maravilhosas para ver, rever, para ajudar a compor, né, esse pensamento com tudo isso que a gente foi falando, com tudo que tá lá no livro, que a gente convida todo mundo a ler. Então a gente chegou ao fim
Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigada, Lucinha. Obrigada, Renata. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Nós é que agradecemos. Essa terceira temporada do Na Escola é voltada a professoras e professores. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa ou das outras temporadas, é só buscar os programas aqui na playlist do nosso canal. A primeira temporada teve como foco o papel da direção e a segunda, o da coordenação pedagógica. O Na Escola é um projeto criado pela Roda Educativa, em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, para refletir sobre os caminhos para uma escola mais democrática e inclusiva. A terceira temporada da série traz discussões a partir do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. No próximo episódio, vamos falar sobre o capítulo 3 do livro, que aborda os espaços escolares. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br na área de publicações. A gente vai colocar aqui na descrição do podcast os links e aproveita para seguir o nosso canal nos tocadores de podcast para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Obrigada e até o próximo episódio.